Eu vim todo feliz, achei que tinha uma mesa, que a gente ia sentar e tal, mas não. Continua de pé, ralando. Bom, boa tarde a todas e todos. Queria agradecer a presença aqui do nosso governador, senador eleito Flávio Dino, que está na coordenação do Grupo de Justiça e Segurança Pública. Nosso delegado Andrei, cadê o Andrei? Que coordena também a parte da segurança do presidente e faz parte desse grupo de trabalho da Polícia Federal. Explicar para vocês o seguinte: nós vamos tentar, quase todos os dias, amanhã nós não vamos fazer porque tem jogo do Brasil, mas se vocês insistirem a gente faz. E nós vamos fazer na sexta-feira, 11 horas da manhã, um outro tema sobre saúde, com o grupo de trabalho da saúde. E faremos assim ao longo da semana, o Ricardo vai anunciando e a gente vai marcando com vocês. Qual é a ideia? É antecipar um pouco o trabalho que os grupos estão fazendo, o diagnóstico que está sendo desenvolvido, as diretrizes, enfim, as ideias preliminares dessas equipes. Então, todo dia a gente vai ter uma pauta aqui para aprofundar um pouco e compartilhar com vocês o esforço da equipe de transição. O nosso coordenador Flávio Dino, ele fez uma reunião com os secretários de segurança do país, todos os estados foram convidados, com uma representativa participação, depois com os secretários de assuntos penitenciários, com os comandantes das PMs dos estados, e tivemos também uma discussão com as entidades, as 4 entidades, né, da Polícia Federal, entidades representativas dos profissionais da Polícia Federal e também as entidades de classe da Polícia Rodoviária Federal. E teve uma discussão mais aprofundada sobre a Polícia Federal com a equipe de colaboradores que o delegado Andrei trouxe ao longo dessa semana. O que é que ele vai fazer uma análise mais detalhada para vocês, mas o que é que nós queríamos chamar a atenção? Que há um grave comprometimento de algumas atividades imprescindíveis da segurança pública pela crise orçamentária que está ocorrendo, agravada ontem com mais um contingenciamento de 5 bilhões e 600 milhões de reais, total de contingenciamento de 15 bilhões. E ao longo desse ano, quer dizer, os gastos foram todos canalizados para a disputa eleitoral e inclusive violando, do nosso ponto de vista, a legislação eleitoral do país, a paridade de armas, que é um princípio internacionalmente reconhecido para você disputar uma eleição. A legislação eleitoral veda, por exemplo, benefícios aos eleitores monetários ou de qualquer outra natureza. Isso aconteceu ao longo do ano. E agora não tem recurso para fechar o ano. E algumas atividades essenciais estão parando. Então, nós vamos retratar aí as partes mais sensíveis desse processo. Algumas vocês já publicaram, por exemplo, passaportes. Outras, recursos para manutenção das viaturas policiais. Mas são várias dimensões dessa crise. E que se projeta para o ano que vem, se nós não tivermos uma PEC que assegure um extrateto e que viabilize a manutenção dos serviços públicos essenciais, além dos programas de combate à pobreza, à fome, que é o mínimo existencial, que é o Bolsa Família, absoluta prioridade entre todos que disputaram as eleições e é um compromisso assumido nas urnas. O que eu queria também chamar a atenção nessas conversas, eu acompanhei algumas. O crime organizado se internacionalizou e tem uma forte presença na Amazônia hoje. O narco-garimpo e uma presença em outras atividades criminosas da região. Isso, portanto, tem que ser uma preocupação fundamental e tem que ser reforçada pela União, e o nosso coordenador está trabalhando fortemente nessa perspectiva para o próximo governo. O outro tema é esse tema da Amazônia, que é uma espécie assim do interruptor que liga a luz para o Brasil na diplomacia internacional. Ele combateu o desmatamento, assumir a crise climática, compromisso que o presidente Lula já esboçou na COP26, e nós temos que ter uma estrutura de segurança pública muito bem preparada para essa tarefa, para assegurar, combater desmatamento ilegal, garimpo ilegal e todo tipo de tráfico de drogas na região amazônica. Isso é fundamental para a gente poder
combater o desmatamento e assegurar a sustentabilidade e contribuir para... O Brasil é o país que mais contribuiu historicamente no nosso governo com a redução do desmatamento. Foi uma grande contribuição histórica ao enfrentamento da crise climática, e vai voltar a ser assim. Então esse é um tema também que tanto a estrutura da Polícia Federal, o novo Ministério está dando com muita atenção, e a relação do Pacto Federativo com as polícias. Já no início desse esforço é construir o Sistema Único de Segurança Pública, exemplo da educação, que está em processo de construção, e o Sistema Único de Saúde, que é uma realidade bastante consolidada. Então, eu vou passar aqui para o Flávio, que fez um excelente trabalho, intenso, né, e um trabalho que reconstrói um pacto federativo em parceria. Né. A União tem uma responsabilidade complementar no tema da agenda da segurança pública, e ele pode também falar de alguns outros desafios aí da justiça. Então é isso, e queria parabenizar o trabalho da equipe, agradecer, são muitas pessoas que estão participando. Para vocês terem uma ideia, são 17 subrelatores que estão preparando o relatório já para o dia 30 e depois o segundo, com temas bem concretos e precisos. Então é um grupo que tem feito um excelente trabalho, estamos iniciando por ele, sexta-feira saúde, segunda, terça, quarta, quinta, semana que vem, todos os dias nós vamos apresentar algum resultado, e assim vocês vão acompanhando, depois no relatório e no relatório final. Hein? Pergunta sobre a PEC para mim, que é uma novidade. Vai ter também sobre economia, mas nós vamos agendando aí os temas ao longo do processo, tá bom? Hein? Se vocês insistirem, a gente faz. Pode botar uns 3 grupos no horário do jogo e tal, não tem problema. Então eu passo aqui para o Flávio conversar, tá bom? Bom, eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao vice-presidente Alckmin e ao nosso coordenador Aloysio Mercadante pelas condições de trabalho que temos tido e a todos os integrantes do grupo. E, como disse o ministro Aloysio Mercadante, o nosso objetivo tem sido, em primeiro lugar, estabelecer canais de diálogo com as forças de segurança pública, e queremos reconhecer, nas últimas semanas, uma significativa melhoria do clima de diálogo entre o novo governo que tomará posse e as instituições policiais. Essa melhoria de ambiente é traduzida pelo fato de que as iniciativas que o grupo de trabalho da transição tem tomado têm recebido a acolhida intensa por parte das autoridades estaduais, independentemente de posição partidária, ou seja, de serem governadores liderados mais à direita ou mais à esquerda. Isso aconteceu com os secretários de segurança e todas as demais reuniões que o ministro Aloysio referiu, inclusive a reunião com os comandantes das polícias militares. Isso é relevante na medida em que isso sinaliza para a retomada das condições de normalidade na segurança, que é o que nós desejamos. Em todas essas reuniões houve a preocupação com o levantamento de situações de bloqueios de estradas, por exemplo. E de modo uníssono, de modo uniforme, houve a externação de compromissos de todos no sentido de garantir a autoridade da lei, inclusive com a narrativa de operações concretas que foram feitas nos últimos dias e que as senhoras e os senhores têm conhecimento. A segunda observação preliminar: nós estamos cumprindo uma diretriz do presidente Lula de ouvir a todos, sem nenhum tipo de visão antecipada sobre o engajamento ou não engajamento de tal ou qual instituição. Nesse momento, por exemplo, está ocorrendo uma reunião com os representantes associativos da Polícia Rodoviária Federal, visando exatamente reconstituir e desobstruir o diálogo para que nós tenhamos uma relação produtiva no futuro. Levantamos, claro, problemas que é o escopo que o ministro Mercadante nos orientou quanto à primeira etapa do trabalho. Riscos, por conseguinte, alguns já materializados e outros que é nosso dever, de modo transparente, apontar que nós já identificamos. Em primeiro lugar, sobre a Polícia Federal. Quais são hoje os problemas, os riscos concretos já verificados? O primeiro,
nós tivemos a suspensão da emissão de passaportes. Por quê? Porque houve um contingenciamento e são necessários, nesse momento, 74 milhões de reais para retomar a normalidade da expedição de passaporte. Nós temos concretamente problemas com combustível e diárias na Polícia Federal, hoje, não são no futuro. E esses problemas podem, inclusive, criar constrangimentos para operações fundamentais, a exemplo da posse presidencial. Nós temos equipes em vários locais da Polícia Federal que, nesse momento, não conseguem ter as condições de trabalho em várias áreas. O cenário para 2023 é mais preocupante ainda, na medida em que a proposta orçamentária inicial era de, falando de custeio e investimento, ou seja, excluindo o pessoal, era de 1 bilhão e 800 milhões de reais. 1 bilhão e 847 milhões de reais. Isso foi limitado no âmbito do Ministério da Economia para 2023 para 1 bi 267 milhões. E qual a consequência disso, senhoras e senhores? É que nós teremos para investimento no próximo ano, a prevalecer a situação existente, apenas 31 milhões de investimento para a Polícia Federal no país o ano inteiro. E aí quais são os riscos que constarão do relatório da transição? Emissão de passaportes, novamente, obras, construções de um modo geral, diárias. Houve uma determinação do Tribunal de Contas da União para a reestruturação da PF nos portos. Só essa determinação do TCU gera um impacto de 150 milhões de reais para cumprir essa decisão sobre segurança portuária, que todos sabem o caráter estratégico, inclusive para a economia nacional, e, obviamente, as pressões orçamentárias, além de contratos que devem ser readequados, a exemplo da Casa da Moeda, que vai ter que readequar o modelo de passaporte com mais segurança, e isto consumirá 60 milhões de reais. Ou seja, as tarefas da Polícia Federal hoje já sofrem dificuldades e o cenário orçamentário para 2023 é ainda mais desfavorável, não no que se refere a pessoal ou custeio ordinário, mas em relação a esses projetos que são fundamentais para os cidadãos e cidadãs. Repito, é o dever da equipe de transição consignar isso no relatório. Nós temos também uma determinação do Supremo Tribunal Federal, na DPF 709, para que haja operações, como o ministro Mercadante aludiu, na Amazônia. Essas operações implicariam um repasse, para cumprir a decisão do Supremo, da ordem de 60 milhões de reais. Então, se nós somarmos o que é necessário para restabelecer o que já está colapsado hoje, com aquilo que são projetos imprescindíveis para 2023, chegamos à conclusão que 1 bilhão e 800 milhões, previsão inicial, reduzido para 1,2, obviamente implicará em 2023 no cenário de paralisação de serviços essenciais da Polícia Federal. A exemplo dos que eu mencionei, e quando falo de essenciais, para todas as pessoas, como passaporte, e para o país, a exemplo da segurança na Amazônia, com todas as implicações internacionais que isso tem, inclusive no que se refere ao tráfico de drogas. Diárias também, o ministro Mercadante lembra de que há dificuldades, chegarei aí. Sobre Polícia Rodoviária Federal, nós já temos também atingimento de abastecimento, manutenção de viaturas, diárias, passagens na PRF, e uma informação importante, não há até agora a garantia dos recursos para a operação de Ano Novo Carnaval, que é chamada de Rodovida. Essa operação implicaria um gasto de 4 milhões de reais, nós já estamos no final de novembro, e não houve ainda o anúncio, a indicação dos recursos, no momento essencial para a sociedade, que diz respeito às festividades de fim de ano, ao Carnaval, onde há obviamente, uma sobrecarga em relação a isto. Para 2023,
o mesmo cenário de riscos, com obras, terceirizações, operações, etc. Finalmente, o ministro Mercadante lembrava, na reunião com os secretários de segurança e também com os comandantes da PM, houve uma referência a um projeto nas fronteiras que o Brasil mantém quase 16 mil quilômetros. Esse projeto se chama Guardiões das Fronteiras. Esse projeto existe. Pelo qual o governo federal, o Ministério da Justiça, repassa recursos aos estados para manter efetivo, em bases, por exemplo, no Rio Solimões, no Amazonas. Bases de fronteiras, inclusive, em rios. O Ministério da Justiça suspendeu esse programa. E há um clamor dos estados, sobretudo daqueles que vêm lá da Amazônia brasileira, desde Roraima até o Rio Grande do Sul, em torno da garantia dos recursos para que esse programa chamado Guardiões da Fronteira não seja suspenso em face da suspensão do pagamento de diárias. E nós indagamos, e nós estamos agora formalizando ao Ministério da Justiça, porque os secretários informaram, inclusive, que isso já consta de documento que o Ministério da Justiça encaminhou aos estados, dando conta da suspensão desse programa, que vai implicar na paralisação da segurança das fronteiras, que é executada pelas polícias militares. No que se refere à administração penitenciária, até o momento presente, o Ministério da Justiça não repassou as parcelas do Fundo Penitenciário Nacional para os estados relativas a 2022. Então, os secretários de administração penitenciária também manifestaram esta inquietação, uma vez que nós temos um período muito curto e esse dinheiro é vital para a continuidade do trabalho dos estados. No âmbito do Tribunal de Contas da União, eu estive lá hoje com o presidente Bruno Dantas, nós recebemos uma série de documentos críticos, alguns relativos, inclusive, à Polícia Rodoviária Federal. Mas o Tribunal de Contas já identificou que não há efetivo suficiente para executar as atividades de polícia marítima, não há embarcações e assim sucessivamente. Identificou também que das 214 ações constantes do atual Plano Nacional de Segurança Pública, 109 estão paradas, 214 ações do Plano Nacional de Segurança Pública, o Tribunal de Contas da União identifica que 109 estão, nesse momento, paralisadas e, portanto, a lei não está sendo cumprida. Identificou também que houve a paralisação de políticas estratégicas, a exemplo do Plano Nacional de Enfrentamento ao Crack. O TCU identificou que a atual equipe governamental paralisou o Plano Nacional de Enfrentamento ao Crack sem que houvesse uma justificativa objetiva para tal suspensão. De modo que nós estamos efetuando esses diagnósticos de pontos críticos que dizem respeito às polícias federais, aquilo que impacta a relação do governo federal com os estados e, claro, vamos propor as medidas necessárias, algumas no âmbito governamental, aquilo que depende de priorização, a exemplo do Plano Nacional de Segurança Pública, e, evidentemente, por intermédio do ministro Aloysio e do vice-presidente Alckmin, dar conhecimento ao Congresso Nacional, porque nós temos agora o debate sobre a PEC e o debate sobre o orçamento de 2023. E nós estamos demonstrando numericamente, com dados oficiais, que, a prevalecer os contingenciamentos, as restrições hoje vigentes, nós teremos um cenário em 2023 preocupante no que se refere a temas essenciais e que hoje ganham primazia na agenda do mundo. A exemplo da Amazônia, da situação das fronteiras brasileiras. Nós vamos fazer a apresentação na próxima semana dessas medidas, dessas sugestões, que se refere a vários temas, não só estes, mas essa é a parte do trabalho relativo às polícias, e nós estamos fazendo esses alertas porque é um dos escopos da atividade de transição. De modo que esse é um resumo, a síntese do diagnóstico sobre polícias, e claro que o ministro Mercadante, o doutor Andrei e eu próprio estamos à disposição para eventuais indagações.
Ainda, agora. Boa tarde, senador. Leonardo Martins, do UOL. Oi? Eu gostaria de saber, senador... Doutor Ricardo, está tendo algum problema aí com... Testando. Está caindo. Foi o corte de gás. O orçamento, né? Contingenciaram o teu microfone. Senador, eu gostaria de perguntar ao senhor, como o senhor entende, dentro do seu grupo técnico, o delegado Andrei como policial, mas tem poucos policiais, né? Se eu não me engano, até o anúncio que tinha feito pelo o vice-presidente Geraldo Alckmin, só viu o delegado Andrei como policial federal. Gostaria de saber do senhor, primeiro, se o senhor pretende convidar, já se reuniu hoje com o comandante, mas se você pretende convidar policiais civis e militares para integrar o grupo da transição e ouvir as pautas deles diretamente. E ainda dentro do assunto dos policiais militares, o senhor sabe melhor do que ninguém como grande parte da equipe das polícias militares, principalmente de baixa patente, são afeitos ao Jair Bolsonaro. Ele tem uma ligação com esses policiais, inclusive ficou claro durante a eleição. Queria saber se o senhor pode indicar 2 formas concretas que o senhor tem estabelecido no grupo para melhorar e tirar essa ideologia de parte da corporação em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Quais vão ser as 2 medidas que o senhor vai tomar para que isso aconteça em todas as polícias militares? Bom, em primeiro lugar, sobre a participação de policiais, nós temos, nesse momento, em verdade, dezenas de policiais participando, porque cada relatoria se desdobra em subgrupos e todos os subgrupos têm professores, policiais, enfim, defensores e os demais integrantes do nosso sistema, que corporativamente é muito complexo, a bem da verdade. Se todos fossem para o grupo de coordenação, nós teríamos 52 membros aproximadamente, porque as corporações são múltiplas e se desdobram. Então, a diretriz que foi estabelecida pelo ministro Mercadante foi a seguinte: o grupo que coordena é esse, dos relatores, e ouvir todo mundo. E isso nós estamos fazendo, e reitero o que disse há pouco, um ambiente muito, muito positivo. Especificamente sobre a PM, inclusive, creio que nós demos hoje um passo muito importante, que foi a reunião com os comandantes, porque serviu, inclusive, para desfazer certas visões preconcebidas. Por exemplo, o presidente Lula vai propor a extinção da Polícia Militar. Claro que não. Mas havia essa dúvida. Ela surgiu na reunião. Então, nós fizemos um acertamento, eu diria, uma distinção, uma separação do que é trigo do que é joio, no que se refere à verdade e mentira, porque o processo eleitoral se presta à multiplicação disto tudo. Então, nós debatemos sobre temas previdenciários, sobre a participação de policiais militares na equipe de transição e também no futuro governo, e um ambiente muito positivo. De modo que, se nós tivéssemos que comparar de 0 a 10, eu diria que nós saímos de quase 0 há 10 dias atrás, e estamos avançando muito para chegar numa relação saudável, que é o que nós desejamos. E aí o senhor pergunta, como fazer isso? Diálogo, presença, apoio ao trabalho da polícia e discutir as pautas deles. Eles têm pautas, por exemplo, eles querem o apoio do governo para a tramitação da lei orgânica da Polícia Militar. Então, nós sinalizamos que sim, queremos discutir, a equipe de transição quer receber as propostas deles para a lei orgânica da Polícia Militar. É evidente que eu sublinhei que nunca o governo federal poderá subtrair a autoridade dos governadores sobre as suas polícias, porque isso, inclusive, foi uma fonte de conflitos no atual momento, e nós deixamos claro que a linha de comando das polícias militares é com os governadores. Mas as pautas nacionais que eles formulam, dei esse exemplo da lei orgânica, terá pleno trânsito, e nós temos outras ideias. Por exemplo, superendividamento, que não é um tema só dos policiais, mas atinge os policiais. Nós temos uma lei sobre isso, os consignados sobre os servidores públicos. Então, claro que isso dependerá da área econômica, mas nós estamos também recebendo sugestões sobre isso, porque dizem respeito à melhoria das condições de trabalho dos policiais. E hoje eu diria assim, com toda a clareza e nitidez, que nós caminhamos para uma normalização dessa relação. E faço, inclusive, uma observação. Não foi 1 ou 2. Vários comandantes
proferiram a seguinte frase: nós estamos comprometidos com o Estado Democrático de Direito, nós estamos comprometidos com a lei, e nós não estamos comprometidos com ideologia, e nós não queremos uma polícia ideologizada. Ou seja, tudo que nós queríamos ouvir. É tudo que nós queremos. E isso vários comandantes externaram durante a reunião, de modo que nós fizemos pelo menos um pacto semântico, eu diria, e definimos uma agenda. E por aí vamos avançar. Boa tarde, ministro. Aqui é a Paula Ferreira, repórter do Globo. Primeiro, eu gostaria que o senhor detalhasse um pouquinho a respeito desses problemas que o senhor mencionou que podem ocorrer na posse em decorrência desse desmonte, né, na Polícia Federal. Queria que o senhor desse uns exemplos. E a outra pergunta é relacionada à questão do monitoramento de fronteiras, né, que o senhor frisou muito. A gente sabe que, sobretudo ali na região da Amazônia, a gente tem uma atuação muito relevante das Forças Armadas. E até o momento a gente ainda não tem esse GT de defesa. Como é que a falta desse GT atrapalha na articulação do grupo de segurança, né, em relação a essa questão das fronteiras? Queria só falar da reunião com o secretário de Segurança sobre esse tema da fiscalização e do combate ao crime na fronteira. Na Amazônia, alguns rios, que são afluentes que entram no Brasil, é por onde entra grande parte da cocaína. O Brasil não produz, mas vários países fronteiriços são produtores reconhecidos de cocaína. Então você tem governos ali que apreendem 45, 50 ou mais toneladas de cocaína. O instrumento principal é essa fiscalização nesses afluentes, porque as estradas da Amazônia são os rios, principalmente nos grandes rios que entram dentro do país. E eles têm uma base avançada, fluvial, com tecnologia de ponta, porque o tráfico também está muito moderno tecnologicamente. Eles entram, por exemplo, com um pacote de droga imenso, submerso, com uma antena que depois eles localizam e entregam. Então, essas bases têm a tecnologia para fazer esse tipo de combate. Bom, o governo simplesmente cortou a diária. Não tem como botar os técnicos e os policiais que estão na linha de frente, e é um trabalho interpolicial, é Polícia Civil, Militar, Polícia Federal, é um conjunto de forças que atuam, que estão sem os recursos para manter o sistema. Qual é a gravidade disso? Que essa droga chega nos grandes centros urbanos, alimenta as organizações criminosas, fortalece as organizações criminosas e vai agravar no futuro o combate ao crime. Então é muito importante manter e fortalecer. Você tem, por exemplo, Estado que estava construindo uma segunda base para poder fortalecer esse sistema. Não tem como operar o sistema. Então, nós estamos falando de problemas absolutamente emergenciais e inadiáveis. Em relação às Forças Armadas, nós já tivemos contato com vários militares da alta hierarquia das Forças Armadas. Nós já estamos em processo de constituição de um grupo de trabalho que vai constar alguns ex-comandantes das forças e outras lideranças importantes, principalmente aquelas que têm compromisso com um exército, uma marinha, uma aeronáutica profissional, republicano, que respeita o Estado Democrático de Direito, profissionalizado, desideologizado e não partidarizado, que é o que nos interessa. Exemplo do que o nosso governador mencionou da Polícia Militar, isso vale para todos os profissionais do Estado brasileiro, especialmente aqueles que são armados. Isso é uma segurança do Estado Democrático de Direito. Então, há uma disposição importante de diálogo, mas anúncio de grupos, quem faz é o nosso coordenador, Geraldo Alckmin, deverá fazer ainda amanhã. No máximo, sexta-feira, isso está aqui. Amanhã é um dia tumultuado, mas até sexta-feira está encaminhado, mas essas conversas estão andando, no momento oportuno, vocês saberão com quem. Tá bom? Mas está feito. Agora, isso não resolve o problema que nós estamos falando. Porque esse policiamento ostensivo de combate ao tráfico, quem faz é a PM, é a Polícia Federal, especialmente nessas estruturas montadas em áreas críticas. E o que está acontecendo é a desmobilização dessas estruturas, o que vai gerar uma avenida para o tráfico de drogas que nós não podemos permitir. Então, eu não estou dizendo nem do nosso governo ano que vem. Eu estou falando para fechar esse mês. E para não acontecer isso em dezembro. Porque são danos irreparáveis ao interesse da segurança pública do país. Presta atenção que eu vou repetir. Nós não estamos falando só do nosso orçamento. Nós estamos falando do orçamento para fechar o ano. Quer dizer, essas prioridades eleitoreiras não deram sustentabilidade fiscal para serviços essenciais.
Nós estamos começando só pela segurança pública. Sexta-feira, a saúde e outras áreas, porque não é diferente. Mas é grave o que está acontecendo. Esse foi, por exemplo, vários governadores destacaram o risco disso que está acontecendo na fronteira. Vários secretários de segurança destacaram essa preocupação, especialmente os da região amazônica, mas não só. Então, da fronteira seca também. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso falou, Amazonas falou, Pará falou, Acre. Nós escutamos todos os secretários e deram muito destaque à importância de manter essas diárias e essas equipes que atuam na fronteira, focado no combate especialmente ao tráfico de drogas. Olá. Olá, boa tarde, Isabela Camargo. Permaneceu com a Paula uma questão sobre a posse. O doutor Andrei, que coordena a segurança do presidente Lula, tem externado essa preocupação porque a posse em si envolve a mobilização de chefes de Estado de outros países, autoridades de várias nações que se dirigem naturalmente para prestigiar a posse, e isso gera uma sobredemanda na Polícia Federal. O quadro, senhoras e senhores, é que não tem diária hoje, nem na Polícia Federal, nem na Polícia Rodoviária Federal, e nem no projeto Horus, que é esse das fronteiras, Guardiões da Fronteira. O nome do programa é Horus, Guardiões da Fronteira. Então, a prospecção que nós fazemos, e, repito, é dever nosso dizer, que é muito difícil prover segurança se não houver a recomposição imediata dos recursos para as diárias, porque é preciso mobilizar um contingente adicional. Esse é o ponto. Num evento como a posse, óbvio. Nós teremos, o doutor Andrei tem feito contatos com o governo do Distrito Federal, com o GDF, mas essa é uma parte. A segurança dos chefes de Estado, chefes de governo, depende da ação da Polícia Federal. Então, é essa preocupação que nós temos e os indicadores são preocupantes e é preciso que haja uma recomposição. Então, nós estamos falando disso, basicamente, segurança aos visitantes estrangeiros e segurança ao próprio evento, no Congresso e no Palácio Planalto. Agora sim, boa tarde. Quem fala é Isabela Camargo, da Globo News. Boa tarde, senador. Boa tarde a todos. Eu queria voltar no tema da Polícia Rodoviária Federal, porque há dias nós estamos vendo a insistência desses atos com pautas antidemocráticas e a dificuldade que a PRF, de fato, tem para sanar, para, de fato, apresentar uma solução. Hoje viralizou a imagem de um pai que precisava atender um filho, atendimento médico, e que não conseguia passar por este bloqueio, e já vimos outras situações bastante preocupantes. Em assumindo 1º de janeiro, o governo de transição tem um plano para esse início imediato, caso essas manifestações insistam até lá? Em primeiro lugar, nós queremos reconhecer que melhorou o esforço de remoção desses obstáculos, sobretudo pelos estados. Nós ouvimos o depoimento do secretário de Segurança de Mato Grosso, inclusive demonstrando que houve uma grande mobilização de recursos humanos, de tropas, para a garantia da desobstrução das estradas. E hoje o comandante-geral da PM daquele estado mencionou que, na hora presente, não havia bloqueios vigentes no Mato Grosso. A questão é que os fatores que inflamam esse tipo de ato, mais do que antidemocrático a essas alturas, além de antidemocrático, criminosos, permanecem por aí. A exemplo deste pleito de má-fé que foi formulado por um partido político no TSE, que não tem nenhuma viabilidade jurídica, absolutamente nenhuma, porque implicaria anular todas as eleições de todos os deputados federais, senadores, deputados estaduais e governadores do país. É muito difícil identificar um ato tão irresponsável quanto esse pedido que foi feito na história brasileira. Então, como esses atos permanecem, é claro, Isabela, que a gente trabalha com o cenário de haja uma reincidência. E aí a diretriz que a equipe de transição vai indicar é que nós temos um cenário inaceitável, que é o bloqueio de rodovias. Esse é inaceitável. Uma coisa é uma manifestação episódica, que faz parte da vida democrática em qualquer país do mundo. Numa rodovia, numa rua, numa via urbana. Temporário, datado, alguns minutos, algumas horas. Isso faz parte
da vida democrática. Outra coisa é uma sabotagem, um bloqueio com impedimento de fruição de direitos fundamentais. O secretário de Segurança do Acre nos narrou que o abastecimento de água do Acre estava colapsando por conta de bloqueio em estrada. Porque os insumos necessários a tratar a água estavam retidos no Mato Grosso. Então, claro que há um cenário, há uma estratégia sendo trabalhada nessa direção, de que bloqueio de estradas, jamais. Há outros temas que aí caberão a outras instâncias de governo tratar. O ministro Aloysio Mercadante pode, em outro momento, atualizar, porque nós temos a questão dos quartéis, dos cercos, os quartéis, enfim, aí está fora do escopo do Grupo de Trabalho de Justiça e Segurança Pública. Mas rodovias, nós estamos sim trabalhando com este cenário. Hoje, nós achamos que é mais provável, o cenário mais provável, é que esses bloqueios não persistam até lá. Prontos para garantir o ir e vir do cidadão, porque isso realmente gera danos irreparáveis, como você mencionou. Não é isso? Oi, boa tarde, Mariana Holanda da Folha. Vocês mencionaram bastante a questão orçamentária desse ano, que as polícias já estão com bastante dificuldade. Eu queria saber qual que vai ser a engenharia que o governo de transição vai propor, talvez acrescentar na PEC, e de quanto que custaria para conseguir rodar ainda nas polícias, na Polícia Federal, Rodoviária Federal, até o final do ano. Se você já tem um cálculo, e qual seria o instrumento utilizado, se vai tentar incluir talvez na PEC da transição. Obrigada. O que nós temos hoje assim, de mais emergencial para este ano, que são diárias para a Operação Rodovida, da Polícia Rodoviária Federal, diárias para essas operações da Polícia Federal, e também a retomada dos passaportes. Nós estamos falando aí de algo em torno de 200 milhões de reais neste ano. Para o ano vindouro, aí nós estamos falando de algo em torno de 500 milhões de reais. E isso sublinha aquilo que o ministro Mercadante disse, quanto à necessidade de haver a compreensão de que os contingenciamentos impostos pelo teto da emenda 95, nesse instante, se chocam contra sua excelência a realidade. Ou seja, não é despesismo gratuito, não é um cheque em branco, não. E não se trata de aumentar a despesa. É importante entender isso. O que a equipe de transição, sob a liderança do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin, desejam, não é aumentar a despesa, é manter as políticas sociais existentes, a exemplo do Bolsa Família, e manter os serviços essenciais. E essa é uma distinção fundamental, porque a responsabilidade fiscal é um ativo estratégico do país. Agora, ela tem que ser cotejada com outros valores, entre os quais é nosso dever alertar que, se não houver um encaminhamento da solução da PEC, naturalmente, na área que nos cabe, Mariana, nós teremos objetivamente a impossibilidade de manutenção de serviços essenciais como esses que nós mencionamos. Boa tarde, Débora Bergamasco, do SBT. Sobre esse assunto que a colega falou, eu queria entender o seguinte. Por exemplo, se a PEC for aprovada nessa ideia de tirar o benefício do Bolsa Família, por exemplo, aí ela abre um espaço para esses serviços essenciais, ou esses serviços essenciais, como a gente está falando da situação da segurança pública, entraria também na PEC. Obrigada. Aí eu vou deixar o especialista no assunto. Não, explicar o seguinte, o conceito é, primeiro, assegurar o mínimo existencial. Ou seja, o Bolsa Família, que é a política mais eficiente, o próprio relatório do TCU adverte sobre isso, mais eficiente para combater a pobreza, para reduzir a pobreza extrema, esses recursos precisam estar assegurados extrateto. Por quê? Porque eles não podem ficar subordinados às conjunturas legislativas. Nós estamos numa situação legislativa difícil, 40% dos deputados se reelegeram. Estamos há 1 mês e meio de terminar. E a eleição do segundo turno terminou em 1º de novembro, começou.
o prazo. Então é muito difícil você tratar esse tipo de matéria, e se não tiver esse recurso assegurado, em janeiro não recebe auxílio emergencial. Por enquanto nós estamos falando de coisas que estão acontecendo, mas tem 21 milhões de pessoas que vão receber R$20 por dia para sobreviver. Isso não pode estar subordinado às intempéries do Legislativo ou a qualquer outra discussão de ajuste fiscal. Por isso que nós queremos que esses recursos estejam acima do teto, como valor. Segundo, o país precisa... O teto não foi respeitado nem um ano desde que foi criado. E nenhum país da OCDE tem um mecanismo como esse. Nenhum país do mundo tem um mecanismo como esse que foi criado no Brasil. E que está se mostrando ineficiente para o objetivo que se pretende. Então, o que é a discussão que está sendo posta? A PEC previa uma revisão do teto em 2026. Na tramitação da PEC dos precatórios foi retirado esse dispositivo. Uma das discussões que nós estamos fazendo é reintroduzir esse dispositivo através de uma lei complementar. Ou seja, tem que discutir responsabilidade fiscal, tem que discutir sustentabilidade fiscal, tem que assegurar previsibilidade fiscal, mas isso precisa ser feito com calma e bem feito, que não é impossível fazer isso nesse final de legislatura, nas condições que nós estamos. O que nós temos que assegurar é o mínimo essencial para o ano que vem. E esse conceito do Bolsa Família é o valor que nós estamos, o valor supremo, o valor maior, que é o mínimo existencial que está na Constituição. E aí, com isso, você consegue assegurar recursos para prover esses serviços essenciais e alguma capacidade de investimento, porque também, se a gente não gerar emprego, não retomar obras paradas, nós vamos ter muita dificuldade do país voltar a crescer, gerar qualidade de vida. Mas nós estamos começando pela justiça, vocês vão ver a saúde, sexta-feira. Nós estamos falando de coisas que estão acontecendo agora. Então, é muito importante essa discussão para o Brasil e as pessoas entenderem o que está sendo discutido. Então, é essa a nossa preocupação. Boa tarde, senador. Sobre o orçamento desse ano para a segurança, isso não vai poder ser resolvido necessariamente nessas mudanças agora, tem que ser resolvido nesse orçamento. Já tem algum contato com a equipe econômica do atual governo para tentar se negociar essa recomposição? Ou isso vai ter que ser feito só pelo Congresso, não existe esse contato? E outra coisa que eu queria perguntar, já saindo um pouco do assunto, se já tem uma discussão no grupo de trabalho sobre a questão de dividir ou não o Ministério da Justiça e de Segurança Pública. Sobre essa questão desse ano, é a pauta que está sendo conversada. Eu não trato desse assunto de população no Congresso, na Câmara, no Senado. Então, você tem que conversar é a Gleice e a nossa presidenta e o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, que coordenam esse processo. E as lideranças estão no Congresso. Eles estão, evidentemente, recebendo informações e é o Congresso que tem que avaliar que medidas poderiam ser tomadas e, do nosso ponto de vista, deveriam ser tomadas. Nós não estamos tendo nenhum tipo de ação do governo, tanto não estamos, onde foi contingenciado mais 5 bilhões e 600, nesse quadro que nós estamos falando. Então, na nossa visão, era necessário uma medida sistêmica para nós concluirmos o ano de 2022. E, paralelamente, aí a nossa responsabilidade é desenharmos, com segurança, o caminho do governo em 2023, que é o que nós estamos cuidando. Mas nós estamos buscando mostrar para vocês que os problemas não começarão dia 1º de janeiro, já estão acontecendo. E são graves em muitas áreas da vida das pessoas. Algumas ainda invisíveis, que eu espero que com essa discussão que nós estamos fazendo, ganhe mais visibilidade e ajude a pensar com racionalidade esse tema das políticas públicas, dos serviços essenciais, do mínimo existencial, que isso esteja assegurado ainda nesse final de ano, especialmente em 2023. Sobre a temática da separação dos ministérios, nós partimos do seguinte acordo no grupo, que quem escala o time é o técnico. Ou seja, nós temos várias questões relativas à esplanada dos ministérios, para muito além da configuração do Ministério da Justiça. Nós temos mesmo a área econômica. É Fazenda com Planejamento, com MIDIC, Mulher separada de Direitos Humanos, Recria, Esporte, e assim sucessivamente. Então, o grupo de trabalho fez um acordo, a meu ver, correto, de tratar do mérito das políticas. E vamos aguardar o presidente Lula desenhar a sua equipe, porque a equipe, na verdade, é dele, o regime é presidencialista, e nós estamos preparando os dois cenários. O cenário com o Ministério da Segurança separado e o cenário com o regime vigente. Isso não vai alterar propriamente o organograma naquilo que nos interessa.
Ou seja, a Secretaria Nacional do Consumidor, ela estará ou no Ministério da Justiça e da Segurança Pública, ou estará no Ministério da Justiça. Mas não vai alterar a Secretaria Nacional do Consumidor. Então, nós estamos desenhando as estruturas de execução das políticas, e aí aguardamos a definição do presidente Lula, apenas para formatar o ato normativo inicial, medida provisória, provavelmente, mas aí de acordo com a deliberação dele, porque não se refere só à Justiça e Segurança Pública. E nós estamos focados no mérito da política pública. É claro que eu tenho uma opinião, mas essa opinião é conhecida, mas é uma opinião que não é unânime dentro do grupo, e claro que eu respeito todas as demais opiniões. Senador eleito Flávio Dino, Ana Flor, Globo News, volta ao tema da reunião com os comandantes das forças militares. O senhor falou que foi uníssona a posição de que é preciso respeitar a lei na conversa. Mas tanto a existência dessa reunião quanto o fato deles também terem se reunido hoje com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral demonstra que há uma certa preocupação. Eu queria saber se vocês externaram a eles essa preocupação e não só sobre como reagir a possíveis fatos que estão ocorrendo, como minha colega falou, atrapalhando inclusive a vida de cidadãos pelo país afora, e também em relação à posse. Eu queria lhe ouvir se isso ficou muito claro e o que vocês ouviram deles na reunião. Há uma plena compreensão quanto à ocorrência da posse, não há nenhum embaraço, o doutor Andrei pode depois detalhar isso, com relação ao governo do Distrito Federal. Pelo contrário, há um clima de... Temos uma reunião amanhã, 10 horas, com o GDF, para cuidar das providências práticas. O embaraço que há é a sordiária da Polícia Federal. Agora, em relação ao clima com os comandantes, você tem razão. De fato, o tema surgiu. Surgiu dos problemas concretos e por conta dos rumores. E foi muito importante que o tema tivesse surgido exatamente para que nós tivéssemos o início da dissipação das nuvens. Claro que pairaram nuvens. Eu diria que a reunião de hoje finaliza uma dissipação progressiva dessa ideia de ideologização das polícias que foi tão deletéria ao país, que foi vista como uma ameaça objetiva e talvez tenha sido. Mas eu, particularmente, achei muito importante que governadores, comandantes de governos diferentes, que inclusive não têm ligação com o nosso campo político, dissessem: a Polícia Militar é uma instituição de Estado, tem hierarquia, tem disciplina. A posição de todos os comandantes que foi consignada ao ministro Alexandre de Moraes na reunião do TSE foi de que a Polícia Militar não será fator de desestabilização. E nesse contexto houve depoimentos sobre engajamento de policiais militares em operações, inclusive em rodovias federais. De modo que eu acho que o céu está menos nublado, eu diria. Embora não seja plenamente azul ainda, né? Oi, senador, boa tarde a todos. Isis Staciarini aqui, repórter da Rádio CBN. Nesse ano houve a criação de um plano orquestrado para resgate de alguns líderes de facções criminosas perigosas, entre eles o próprio Marcola, que estava aqui em Brasília. Inclusive houve a divulgação de que se planejava a entrada de 100 homens armados no presídio de Brasília, o que motivou, inclusive, a transferência dele aqui do Distrito Federal para o norte do país. De que forma essa falta de orçamento, esse contingenciamento, pode afetar a segurança de presídios de segurança máxima e também, de certa forma, aumentar aí o risco de planos de fuga como esse que a gente noticiou? Obrigada. Hoje, não há nenhum risco efetivo identificado em relação às penitenciárias federais. É importante lembrar que quem criou penitenciárias federais no Brasil foi o presidente Lula. É uma previsão da Lei de Execução Penal de 84 e foram criadas as penitenciárias federais que existem no Brasil, foram instaladas no governo Lula e, portanto, é uma política que tem todo o comprometimento pessoal dele. Agora, identificação de risco, como nós identificamos, PF, PRF, fronteiras, etc.
Para as penitenciárias federais não houve ainda nenhum apontamento nessa direção em nenhuma das reuniões que nós fizemos, inclusive com as equipes técnicas do Ministério da Justiça, porque nós estamos também, a partir da minha visita ao ministro Anderson, ministro da Justiça, nós estamos também com pautas diárias de reuniões bilaterais entre a nossa equipe e a equipe técnica do Ministério da Justiça. Então, não houve esse apontamento de risco imediato para penitenciárias federais. Por outro lado, nós podemos sublinhar que esta visão quanto ao papel estratégico das penitenciárias federais vai continuar porque foi inaugurada pelo presidente Lula. Ele que inaugurou essa política no seu primeiro governo, acho que em 2005, se não falha a memória, a primeira penitenciária federal, e vai continuar, sem dúvida. Agora, risco de colapso até o dia 31 de dezembro, não chegou nenhuma informação a nós sobre isso. Boa tarde, senador. Wesley Galzo, do Estadão. Senador, alguns membros do GT de Segurança e Justiça defendem a necessidade de ser apresentada uma proposta ao presidente Lula para alterar os protocolos de abordagem das carreiras policiais nacionais, como a PF, a PRF, para que se tornem mais humanistas e antirracistas para evitar casos como o do Genivaldo de Jesus. Nas conversas com as associações, isso foi abordado e há, de fato, um interesse para que isso seja implementado. E caso, como o senhor falou, que o governo vai apoiar a lei orgânica das PMs, essa pode ser uma condicionante do governo para que seja aprovado, para evitar que as polícias militares reproduzam esses comportamentos que levam a assassinatos nas periferias, também na hora de votar no Congresso? Sim, esse assunto surgiu e nós externamos a posição que é a do presidente Lula, no sentido de que o sistema de justiça não deve apenas não ser racista, ele deve ser antirracista, ou seja, ele deve ter uma posição de engajamento na causa antirracista. E sim, também, nós temos um grupo específico, que é coordenado pela doutora Sheila de Carvalho, que trata exatamente de acesso à justiça e grupos vulneráveis, de modo que no relatório de transição constará um eixo relativo exatamente a essa compreensão de que acesso à justiça não é só você ter um tribunal de porta aberta. Acesso à justiça é muito mais do que isso, porque alcança essa dimensão dos grupos vulneráveis. Aí nós estamos falando do engajamento na causa antirracista, da combate à violência contra mulheres e feminicídios, de refugiados, de migrantes, todos os grupos vulnerabilizados na sociedade, e isso constará no relatório de transição e, claro, será entregue à futura equipe que o presidente Lula vai nomear, com a sugestão de que seja uma diretriz permanente da justiça e da segurança pública. Sim, inclusive para a lei orgânica, sem dúvida alguma. Inclusive porque no Sistema Único, na lei do SUSP 13.615 de 2018, tem um eixo especificamente sobre essa temática e, portanto, até em razão do cumprimento dessa diretriz do Sistema Único de Segurança Pública, isso tem que migrar para as outras leis, inclusive para a lei orgânica, sem dúvida alguma. Não, pera só um pouquinho, só fazer só um comentário aqui. Wesley, que ano você se formou? 2020. Lei de cotas. Eu, quando entrei na faculdade, só quero fazer um comentário para vocês, que é um objeto de um grupo de trabalho. Quando eu fiz a graduação na USP, tinha um negro na minha sala. Eu fiz mestrado, doutorado na Unicamp, não tinha nenhum. Nós, com a lei de cotas, em 2012, mudamos. E hoje a maioria dos estudantes nas universidades federais, mas também não só, são negros e negras. Nós estamos mudando a história e nós precisamos avançar com a lei de cotas também para pós-graduação, mestrado e doutorado. Hoje eu contei aqui cerca de 50 jornalistas, 2 negros. Mas a pergunta que fala sobre essa questão da juventude, esse genocídio contra a juventude, foi sua. Então, parabéns, espero que a gente tenha mais gente no futuro. E é um dos temas da igualdade racial que vocês vão ter a oportunidade depois de discutir quando eles vierem. Então, parabéns pela formatura e pela pergunta. Muito obrigado. Eu fiquei com inveja de ter se formado em 2020, né? Obrigado, pessoal. Até outra hora. Vamos lá, velho.